Olá, meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 4 do PET 2 do nono ano. Vamos lá? A questão 1. Escreva a razão 10,32% em forma de fração. Gente, 10,32%. Aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Primeiro, 10,32 seria 1.032 dividido por 100. Só que esse número é por cento. Eu vou fazer até um pouco diferente. Acho que vai ficar mais fácil se a gente fizer assim. Quer ver? Como ele é por cento, seria 10,32 por 100. Só que a gente não usa decimal em fração. Então, quem é esse 10,32? É o 1.032 dividido por 100. Por que 100? Porque são duas casas decimais aqui, eu coloco 2 zeros aqui. E isso está dividido por 100 de novo. Então, a gente repete a primeira fração, passa para vezes e inverte a segunda. Ok? Então, a gente teria aqui 1.032 vezes 1, 1.032, e 100 vezes 100, a gente vai ter 10.000. Aí, é legal você simplificar, né? Dá pra gente simplificar aqui por 4 para começar. Eu acho que a gente consegue. Eu acho não. Dá pra gente simplificar por 8. Se você não tiver visão, por 4, por 8, pode começar por 2. Então, eu vou dividir o 1.032 por 8. 10 por 8 dá 1. Sobram 2. 23 por 8 vão dar 2. Sobram 7, 72 por 8 dá 9, não sobra nada. Então, vai ficar aqui 129. E esse valor aqui por 8, 10.000 por 8, 10 por 8 dá 1, sobram 2. 20 por 8 dá 2, sobram 4. 40 por 8 dá 5. E esse zero aqui. Então, aqui vai ser 1.250. A gente não consegue mais simplificar, porque eles não têm divisores comuns mais, tá? O máximo divisor comum de 129 e 1.250 é o 1. Então, a gente deixa assim. Tá escrito em forma de fração. Vamos para o próximo? Questão 2. Um avião percorre 900 km em 1 hora. Se ele sobrevoar de São Paulo a Belo Horizonte, serão aproximadamente 500 km. Quanto tempo o avião levará para percorrer esse trajeto nessa velocidade? Eu poderia fazer isso usando uma regrinha de 3. Ele faz 900 quilômetros em 1 hora. 500 quilômetros ele faz em X horas. E aí a gente pode multiplicar isso aqui cruzado. São grandezas diretamente proporcionais. E aí, se você quiser escrever em forma de razão, você pode colocar 900 sobre 500 é igual a 1 sobre x. E daí você também multiplica cruzado. Então, eu teria aqui 900x. Fazendo em forma de razão, eu faria até melhor. Eu não faria 900x. Como eu montei a razão, eu cortaria os zeros aqui para diminuir. Então, faria 9x e 5 vezes 1, 5. Então, meu x aqui seria 5 dividido por 9. Então, a gente tem aqui 5 nonos de hora. Se você quiser dar uma resposta melhor, você pode multiplicar isso aqui por 60 para transformar em minutos. E aí eu posso simplificar o 60 com 9, fica 3 aqui e aqui ficam 20. 5 vezes 20 seriam 100. A gente teria 100 dividido por 3. Se a gente dividir o 100 por 3, 10 por 3 dá 3, sobra 1. 10 por 3 dá 3, sobra 1. Então, a gente tem aqui 33 minutos. Mas aqui sobrou 1 minuto. E aí, se eu fizer... Sobrou 1 minuto não, gente. Sobrou 1 em 3, né? Sobrou 1/3 aqui. Se eu multiplico isso por 60, eu transformo em segundos. E aí, eu fico com 20 aqui. Então, seriam 33 minutos e 20 segundos. A cidade A tem 44 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 1.500 km². A cidade B tem a mesma densidade demográfica da cidade A, com 1 milhão de habitantes. Qual a área do terreno da cidade B? Primeira coisa que eu vou fazer é achar a densidade demográfica da cidade A, que é o número de habitantes dividido pela área da cidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, 44 milhões e vou dividir por
1.500. E eu vou cortar os zeros aqui. Então, a gente teria aqui 440 mil dividido por 15. A gente pode até simplificar isso aqui se quiser, né? Para chegar numa resposta mais fácil de trabalhar, a gente pode dividir isso por 5. Então, a gente chegaria aqui em 3. 44 por 5 dá 8, sobra 4. 40 por 5 dá 8. E aí, a gente teria esses 3 zeros aqui. Então, 88 mil. Eu não vou preocupar muito com isso aqui agora, porque essa não é a minha resposta final. O exercício falou que a densidade da cidade A e da cidade B são iguais. Então, a densidade da cidade B vai ser 88 mil dividido por 3. Número de habitantes da cidade B, que é 1 milhão, dividido pela área que eu vou chamar de x, certo? E aí eu posso multiplicar cruzado. Então, eu teria aqui 88 mil x igual a 3 vezes 1 milhão, 3 milhões. Então, meu x seria 3 milhões dividido por 88 mil. Vou cortar os zeros aqui. E aí, a gente pode dar uma simplificada aqui também para ver se melhora a cara disso, né? 3 mil dividido por 88. Ou a gente pode também fazer a divisão de 3 mil por 88. Então, vamos dividir 3 mil por 88. Eu vou pegar 300, acho que cabe um 3 aqui, né? 3 vezes 8, 24, para 30 são 6, 1, 3. 24 mais 3, 27, para 30, 3. Desço zero. Agora pode caber um 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32, para 48, vão 4. 4 vezes 8, 32, mais 4, 36, para 36 nada. Coloco um zero aqui, uma vírgula. Não dá para dividir, coloco um zero, mais um zero aqui. E agora a gente coloca 9 aqui. 9 vezes 8, 72, para 80, 8, vão 8. 9 vezes 8, 72, mais 8, 8 para 8, nada. E a gente viu que tem uma dízima periódica, né? Coloco zero aqui, então eu vou aproximar isso aqui para 34,09. Aí seriam aproximadamente 34, né, habitantes por quilômetro quadrado. Bom, questão 4. Um mapa do Brasil foi confeccionado na escala de 1 por 79 milhões. Um piloto de avião, desejando saber a distância entre Belo Horizonte e Natal em linha, mediu no mapa 2,32 centímetros aproximadamente. Determine a distância aproximada de quilômetros de Belo Horizonte a Natal. Então, a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Então, a escala vai ser de 1 sobre 79 milhões. Deixa eu só arrumar meu traço aqui. Isso vai ser igual ao tamanho do desenho, que é o tamanho do mapa, sobre x. Então, só multiplicar cruzado aqui, a gente tem x igual, vou fazer 2,32 vezes 79, depois eu me preocupo com zero. Então, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28, vão 2. 18 mais 2, 20. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22, vão 2. 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Então, a gente tem 8, 12, vai 1. 3, 8 e 1. Aí, a gente tem aqui 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São duas casas decimais, eu conto duas casas. Então, essa distância seria 4 zeros aqui. Isso em centímetros, né? E aí a gente sabe que essas distâncias não é... Ele pediu a distância aproximada em quilômetro. Então, o que eu gosto de fazer? Eu tenho o metro, que é a unidade do Sistema Internacional de Medida, tenho os submúltiplos, que seriam decímetro, centímetro e milímetro, e tenho os múltiplos, que são decâmetro, hectômetro e quilômetro. E aí, esse primeiro zero eu vou colocar no centímetro, são 4 zeros, um embaixo de cada unidade, certo? E aí, o 8, o 2, inverti a ordem.
Então, aqui eu vou trazer a vírgula para cá. Então, seria, como ele pediu aproximado, seria aproximadamente 1.833 quilômetros. Porque aqui é 8, né, gente? Aí, para aproximar isso aqui, 1.833 quilômetros. Ou, coloco o vírgula 8. O 8 está mais próximo do 33, certo? Tranquilo? Vamos continuar então, né? Questão 5. Um banho de aproximadamente 20 minutos de torneira aberta gasta aproximadamente 180 litros de água. Se você tomar banho e fechar a torneira enquanto ensaboa ou passa o shampoo, este tempo de torneira aberta cai para 8 minutos. Então, se uma pessoa tomar banho fechando a torneira, quantos litros de água ela gastará? Então, olha, 20 minutos, eles seriam correspondentes a 180 litros de água. Vamos fazer aqui de uma forma que eu acho que a gente está caminhando para uma regra de 3. Deixa eu fazer uma forma um pouquinho melhor. Eu vou colocar aqui o tempo do banho e aqui eu vou colocar a quantidade de água. Então, 20 minutos de banho, tempo em minutos e água em litros. Gastam aproximadamente 180 litros de água. Se o tempo diminuir para 8, né? Fechar a torneira, quantos litros de água a gente vai gastar? Se eu diminuir o tempo de torneira aberta, com certeza eu vou diminuir o tempo ou a quantidade de água que eu gasto. Então, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Coloco aqui um setinho para os dois lados, para indicar que elas são diretamente proporcionais. Vou escrever a razão na ordem que eu escrevi. 20 sobre 8 igual a 180 sobre x. Bom, agora basta a gente multiplicar cruzado. Eu gosto de simplificar. O 20 e o 8 são divisíveis por 4. Então, eu vou dividir por 4. Vou ficar com 5 sobre 2 igual a 180 sobre x. Acho que fica muito mais fácil de fazer. Multiplicando cruzado, 5x igual a 360. Então, x é igual a 360 dividido por 5. X vai ser 72 litros. Fácil demais, né? Questão 6. É comum, quando vemos uma foto no celular, usar os dedos em forma de pinça para ampliar ou reduzir a foto. Normalmente, os aplicativos mantêm a proporção da foto. Suponha que você esteja usando um desses aplicativos e amplie uma foto, cujo lado mede 7 centímetros para 21. Se o outro lado da foto medir originalmente 4,5 centímetros, quanto ele passará a medir depois de ampliado? Se ele foi de 7 centímetros para 21 centímetros, eu fiz 7 vezes 3. Então, é só fazer 4,5 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1, 12 mais 1, 13. 13,5 centímetros. Se você quiser fazer bonitinho, tamanho real sobre a ampliação, tamanho real sobre a ampliação. E aí, a gente multiplica cruzado. Então, a gente tem 7x igual, aí eu faria 21 vezes 4,5. Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a gente teria 5, 4, 9. 94,5, então x seria 94,5 dividido por 7. Igual às casas decimais, esqueço a vírgula, 94 por 70 dá 1. Sobrariam 24. 245 por 70 dá 3. 3 é 0, 0 para 5, 5. 3 é 7, 21 para 24, 3. Coloca um 0 e uma vírgula, 5. Mesma coisa que a gente chegou ali. Então, qualquer uma das duas formas que você fizer está correta. E encerramos a correção da semana 4 do nono ano, que tá bem gostosinha a matéria do nono ano, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários, que vai ser um prazer responder vocês. Se gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vamos fazer esse canal crescer. Se você não conhece o tio Marcos, a descrição para o canal dele, o link para o canal dele está na descrição do vídeo. E aí, dá uma olhadinha lá, porque você vai adorar, você não sabe o que está perdendo. Ele é muito didático, o canal dele está bombando. Grande abraço, fiquem bem e se cuidem.